Graças a Paz, eu sou Rodrigo Barbosa e você está aqui comigo na meditação do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos chegando ao fim do Evangelho de Lucas. E eu confesso que meu coração está apertado porque foi tão maravilhoso poder compartilhar dessa mensagem. Eu saí uma pessoa diferente depois de toda essa meditação. Não é a primeira vez que eu leio o Evangelho de Lucas, mas todas as vezes que eu debruço, penso, medito, eu cresço. Eu aprendo, eu confio, meus olhos são abertos. Eu espero que seja isso que esteja acontecendo com você que tem acompanhado essa série. Hoje, estamos no penúltimo episódio da série e vamos falar sobre a última exortação de Jesus para os seus discípulos. O capítulo é o capítulo de número 24 e nós vamos ler o versículo de número 44 até o versículo de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 44 ao 49. Vamos meditar? Diz assim: Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo havia de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Jesus acaba de comer peixe com os discípulos, aparece no meio dos 11 e mesmo na incredulidade deles, Jesus, com toda a paciência e longanimidade, os motiva, os ensina, os capacita, os abençoa para serem os proclamadores do Evangelho. Eu acho isso interessante. Se nós analisarmos esse capítulo 24, do versículo de número 35 até aqui onde nós estamos, nós vamos ver que aqueles que foram chamados para ser os enviados de Cristo, os apóstolos, aqueles que seriam aqueles que colocariam os fundamentos do Evangelho para a igreja, eram homens sujeitos a dúvidas, eram homens em processo de construção, eram homens que tinham seus defeitos, suas falhas, seus questionamentos. Ninguém vem perfeito para o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo nos molda, nos ensina e o próprio Senhor nos capacita, nos instrui, nos conduz. Olha que coisa maravilhosa! Jesus mais uma vez revela aqui neste capítulo quão o Antigo Testamento fala sobre ele. Ele deixa claro para os seus discípulos que desde Moisés, todos os profetas e os salmos falam ao seu respeito. Não, sempre esteve ali. Sempre esteve ao alcance de todos compreender o chamado, o ministério, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Só que espiritualmente os corações e os olhos estão fechados. Então Jesus abre a compreensão dos seus discípulos para as Escrituras, para que possam compreendê-las e assim ver Jesus em tudo. Sabe, meu irmão, eu já tive essa experiência no ministério, de caminhar com pessoas que falavam para mim que não entendiam nada das Escrituras. Pessoas que falavam: olha, Rodrigo, eu leio a Bíblia, mas de verdade eu não consigo entender metade do que está escrito aí. Eu fico com sono, essas palavras não entram em meu coração. Mas com o tempo, com o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, com o coração quebrantado, aberto, dispostos a seguir Jesus Cristo, elas falam assim para mim: olha, é maravilhoso eu abrir a Bíblia e poder compreender.
O Senhor fala comigo através das Escrituras. E quando eu vejo esses versículos aqui, podemos ver que o próprio Senhor dá entendimento aos seus discípulos. O próprio Senhor abre os olhos dos cegos para compreender as Escrituras. O Senhor capacita os seus para que desde Gênesis a Malaquias, que possa desde Mateus a Apocalipse ver a grande obra do nosso Senhor. Se você não compreende as Escrituras, se as Escrituras são algo complicado para você, ore e diga: Senhor, abra os meus olhos, porque eu preciso ver a sua majestade em todas essas coisas. Não confie só no que você ouve. Não confie só nesses áudios, nesses devocionais, nas mensagens que são pregadas. Você tem as Escrituras para que você possa conhecer o Cristo. Através delas, com discernimento. É claro, na comunidade, naqueles que são mestres, naqueles que o Senhor já provou e amadureceu, eles estão aí para nos ajudar, para ensinar, para direcionar. Mas o Senhor também capacita cada um dos seus discípulos para que possam ter discernimento nas Escrituras. Uma coisa linda que nós vemos aqui é que o Senhor, Ele abençoa os seus discípulos, dá a eles entendimento. Fala para eles que a morte dele não foi um acaso, não foi um infortúnio. A partir do momento que tem discernimento das Escrituras, que eles têm discernimento da obra de Jesus, a morte deles não foi pela mão de Herodes, mas foi um propósito de Deus para a salvação da humanidade. Não adiantava os discípulos estar com raiva de Pilatos, dos sacerdotes, ou de quem gritou Barrabás em vez de Cristo, porque aquilo tudo estava num propósito já antes estabelecido. Então, ele olha para os seus discípulos e fala para eles que há uma mensagem que deve ser proclamada com autoridade em todas as nações. É o Evangelho. E que mensagem é essa? É a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Compreender o propósito de Cristo, o porquê Ele morreu, o porquê Ele ressuscitou, e tudo aquilo que fala nas Escrituras é entender que a mensagem do Evangelho não é outra a não ser anunciar para o mundo: arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados para a salvação, para a tua salvação em Cristo Jesus. Sabe, nenhuma outra mensagem tem poder de salvar. A mensagem do trazer a pessoa amada, a mensagem da prosperidade, a mensagem que não haverá mais dor e que a vida não terá mais problemas, ela é falsa, é um evangelho falso. Porque a mensagem que converte, a mensagem que os discípulos de Cristo são convidados a proclamar, é a que leva o homem ao arrependimento, que faz o homem olhar para a sua própria vida, que faz cada um de nós ter uma metanoia, uma mudança de pensamento e uma entrega a Cristo Jesus. Possamos olhar para esse Evangelho, não ter medo de pregar esse Evangelho, não ter medo de anunciar as boas novas. Não precisamos fazer uma mensagem bonitinha, agradável aos ouvidos, porque essas mensagens são um engano e não salvam. A mensagem que salva é a mensagem que leva o pecador ao arrependimento. Jesus convida seus discípulos a serem testemunhas dele nesse mundo. E as testemunhas são de que ele foi rejeitado, de que ele foi morto, que ele ressuscitou, que ele vive. Somos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem capacitação para aquele que crê. Ele promete o Espírito Santo, que vem com o poder do céu para capacitar os seus enviados. O Senhor não é só aquele que envia, mas é aquele que capacita com teu próprio Espírito. Pense nessas coisas. Nós temos, não por nós mesmos, mas da parte de Deus, todas as ferramentas necessárias para a pregação do Evangelho. As Escrituras, o discernimento nas Escrituras dado pelo Senhor. Temos o Espírito Santo e temos a autoridade dada por Ele. Tudo vem dele.
e para Ele devem ser todas as coisas. Pense nessas coisas, que o Senhor te dê compreensão, que a mensagem do Evangelho seja viva na tua vida, que você seja também uma testemunha do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo te capacite, te guie e te guarde para que você possa desempenhar a função ao qual o Senhor espera que desempenhemos, a pregação do Evangelho. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.